Qual que seria a função social da mentira? Porque se ela existe e ela é natural, ela deve ter uma função social. Sim. Até por conta da evolução humana. O que é isso? Que componente é esse que se perpetuou, mesmo quando você disse, né? Ela era talvez de exclusão? Depende. Se a gente pegar a matriz, que é uma mentira pública, ela cai por terra. Mas a grande maioria das mentiras, elas não são públicas, Sim. no sentido... Não dá pra provar que é mentira, muitas vezes. É uma coisa mais íntima. Sim. Então, quando você pega uma mentira como uma faceta social, ela é extremamente necessária. Quando eu falo que, por exemplo, que eu fui pescar e peguei um peixe de 100 quilos. Mas Ninguém pode provar que é mentira. Então, mas essa é pública, porque ela tem uma relação com todo o resto da sua existência. Mas as principais mentiras, elas são internas. É se eu estou feliz ou não, se eu estou apaixonado ou não, se eu estou com raiva ou não, se eu recebi de fato uma mensagem do sagrado ou não, qual que é a minha emoção naquele momento. Mas você acha, desculpa te cortar, você acha que a pessoa mente, porque muitas dessas mentiras internas, eu acho que a pessoa faz pra se convencer e externalizar. Também. Né? No caso do você tá apaixonado ou não. Eu, por exemplo, não consigo fazer isso, me enganar, mentir pra mim. Entendi. Eu não tenho essa capacidade. Né? Então, você acha que as pessoas estão fazendo, elas mentem só para elas? Sim, hoje, muito. É? Essas são as primeiras mentiras, né? Que é o fingir que eu não tô triste, fingir que eu tô sentindo, memetizando outras coisas. A criança, a primeira coisa, ela chora, não tá nem triste, nem nada. Sim. Mas ela percebeu que aquilo faz uma relação com a mãe, chama atenção, então eu estou memetizando uma reação que é uma mentira, que eu não estou sentindo aquilo, mas para estar chamando atenção para eu conseguir alguma coisa, que pode ser colo, que pode ser uma série de coisas. E mais ainda, se a gente for para o lado filosófico, imagina o quanto que a gente tem máscaras sociais. As máscaras sociais são mentiras. Ou seja, o Léo é o Léo, mas você tem personas diferentes quando você está na igreja, quando você está no churrasco, quando você está com amigos íntimos, quando você está não amigos, mas conhecidos de primeira instância. Sim. Então, o Léo continua sendo Léo, mas o jeitão, a forma, o que você se permite, inclusive, se revelar perante aos outros. Quando você está num momento muito mais íntimo, você se permite algumas coisas. Quando você está num momento social, você não se permite chegar naquele Léo que, de repente, aquele amigo de 40 anos lá, que você me contou, ele sabe do Léo. Você entende? Então, olha que interessante isso. A mentira, então agora resumindo tudo, é uma cola social. E aí ela tem prejudicial e não prejudicial. Basicamente é isso. Ou ela é prejudicial ou não prejudicial. As não prejudiciais são essas que acabam... inclusive, dando essa coisa de tipo, você sabe que você tá na merda, você sabe que você tá fudido, você sabe que você não vai conseguir, mas você fala, não, mas eu vou. Mas tem uma vozinha, tá, vai nada, você tá lascado, mas você fala, mas eu vou, e de repente você vai, e de repente você acredita naquela sua própria mentira, mesmo você estando desmotivado, mesmo você estando tudo... Lembra aquela cena da Scarlett O'Hara no Vento Levou? Que ela fala, eu nunca mais passarei fome. Sim. Cara, tá tudo devastado. A casa tá pegando fogo. E ela fala, eu nunca passarei mais fome na minha vida. Mas você entende como uma mentira e não como uma promessa. Eu entendo como uma promessa. Então, eu vou lutar por isso. Mas mesmo sabendo que de repente vai ser muito difícil. Sim. Porque eu tenho uma dificuldade com isso eu já falei várias vezes, em vários vídeos meus, em vários podcasts. Eu sou muito ruim de memória, muito ruim. As pessoas falam, pô, mas como é que você sabe tanta coisa? Porque eu não decoro, eu entendo. Aliás, entender foi um mecanismo que eu desenvolvi pra minha memória ruim. E tem uma frase que fala, que eu não sei se é verdade, que fala que um bom mentiroso tem que ter boa memória. Então eu tenho dificuldade de mentir porque eu não vou lembrar o que eu menti. Você entendeu? Então eu não sei se isso é verdade, mas fala que o bom mentiroso ele tem que ter boa memória. Ele tem que lembrar a história que ele criou. E eu não vou lembrar. Então eu vou ser pego. Ou ser um bom contador de histórias, né? Porque você sabe que o mentiroso, aquele bom mesmo, aquele bem persuasivo, ele utiliza muito de viés da confirmação, ele usa muito
de leitura fria, leitura quente. Então, ele vai contando as coisas e mesmo que ele se embanana, ele continua contando e criando aquele momento empático de que a pessoa está acreditando nele, e mesmo ele mentindo, aquela audiência que já está seduzida por ele não percebe as mentiras dele. Olha que doideira isso. Aquele cara, tem um cara que chama Mike Baguncinha, você sabe quem é? Sei. Eu tinha um conhecido que estudou comigo, que ele se fala que é uma doença que é mitomania, né? É. O cara, ele acredita naquilo que ele tá falando? O Mike Baguncinha, quando eu vi a primeira vez que ele tá... Eu vim lá da Califórnia. Acho que foi esse primeiro vídeo. Eu acho maravilhoso. Eu matei lá meu chefe, eu dei pá. Eu falei assim, nossa, esse cara é meio alucinante. Achava até que ele tinha problema mental. E eu acho que tem. Algum grau ele tem, né? Algum grau ele tem. E eu achava que ele tinha alguma doença mental mesmo, até um retardo, né, de percepção. Sim. E tudo mais. E aí depois eu vi uma entrevista, essa aí poucas pessoas já escreveram. Você chegou a ver quando realmente mostraram a casa dele? Não. A mãe dele? Eu acho que eu vi. A mãe dele eu acho que eu vi. Então, e aí ele tá fora do personagem. E ele falando, eu tava trabalhando naquele supermercado, fui mandado embora, tô passando necessidade, essa é minha casa, é minha mãe e tal, e era uma casa cheia de mofo. Então ele era um cara totalmente conectado com a realidade. Ele sabia, ele trabalhava e tudo mais. Não sei se ele trabalha hoje, mas ele trabalhava tal, e estava passando necessidade. Foi até na época, acho que da pandemia ali e tal. E você percebe que ele fazia aquele personagem. E aquele personagem é que as pessoas chamavam ele por conta disso. Sim. Sabe aquela história do índio e a moeda, é essa, não? Acho que é. Que ele escolhe sempre a moeda menor. Então, é isso. Sacou? É isso, cara. É que o primeiro vídeo que eu vi dele, em tese, ele não sabia que estava gravando. E ele tava mentindo. Só que hoje ele tá exagerando. Eu vi um vídeo dele, não sei se você chegou a ver, que ele fala que ele tava de sniper. Aí você vê que ele também não tem noção nenhuma de realidade, de física, de balística e nada. E ele fala que ele tava como um sniper num prédio de 80 andares. Como se fosse vantagem. Você tá num prédio de 80 andares, você não vai acertar ninguém, né? Com um rifle com scope, né? E aí ele fala que ele foi no outro andar, no outro prédio, que tinha 170 mil andares. Aí eu até comentei, brinquei, falei, eu fui nesse prédio aí, só que eu subi 169 mil andares e cansei, aí peguei o elevador, né? Então você vê que ele não tem nenhuma conexão mesmo, uma compreensão, eu tenho essa percepção, que ele não tem nenhuma compreensão da realidade, né? Porque ele joga mentira no campo do impossível. Não, tanto é que ele fala que ele tava a 300 km por hora no carro, foi com não sei quantos tiros, mas por isso que eu falo, pelo que eu vi ali, ele falando da mãe, da realidade dele, o semblante dele e tudo mais, ele tinha a noção perfeita. Aquilo é um personagem, o Mike Baguncinha é um personagem. Ele sabe que aquilo tudo... Não só sabe, como ele usa aquilo como, de novo, como uma cola social, cara. Que é quando a gente falou do índio e da moeda. Então, ele se faz de besta para ser agradável, para que as pessoas chamem ele. E ele faz aquela... Ele se sente importante fazendo aquilo. Mas ele tem total noção, cara. Total noção. E ele é alguém, entre aspas, hoje por causa disso. Você entendeu? Sim. E como é que você vai tirar isso dessa pessoa?